para Goiás inteiro, a 20ª edição do já consagrado programa Pode Cá Liberados, em entrevista exclusiva com revelações jamais feitas pelo ex-presidente da República, José Sarney, e revelações jamais feitas. Comando da TV Goiânia, Canal 11 TV aberta e em todo o estado, canais 26.1 e 519 da NET. Pode Cá Liberados, no comando dos consagrados Jorge Cajuru e Leila do Vôlei. Oferecimento Bet Sport, sempre esquenta o jogo. Na Bet Sport você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante. Com um site totalmente seguro e de fácil navegação, a plataforma oferece diversas opções de mercados esportivos e mais de 10 mil jogos online. Via Pix, depósito mínimo de apenas R$1 e bônus de 200% até R$ 1.200 no primeiro depósito. Acesse agora betsport.com ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça o seu cadastro. Proibido para menores de 18 anos. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo. E sempre o desejo sincero de Deus, saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e de seus amigos. Bem, brasileiros e brasileiras, nossas únicas vossas excelências, hoje é sábado, 10 da noite, rigorosamente dia 4 de maio de 2024, a 19ª edição para ficar na história do já consagrado programa de entrevistas Pode Cá Liberados, um talk show diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira e hoje, prazerosamente, no comando em rede mundial da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, pelas TVs abertas de 25 estados, as fechadas, NET e Claro, canais 19, e Sky, canal 70, as redes sociais, e agora podemos ter a audiência em todo o mundo, graças à TV Sul e a parceria com os aplicativos da Smarts, LG, Samsung, iOS e Android. Este programa sempre, quando é assunto político, o meu privilégio é ter como entrevistadora ela, de orgulho das quadras, para hoje dar orgulho ao Brasil na vida pública, pela sua integridade, pelo seu preparo e, se Deus quiser, a próxima governadora do Distrito Federal, que aqui está, Leila do Vôlei. Que dia hoje e que entrevistado hoje, hein? Olha, eu quero te agradecer, né, esse presente. Essa semana ele fez aniversário. 94 anos. Pois é, mas o presente é nosso, né, Cajuru? Prazer estar mais uma vez, mais um programa ao seu lado, entrevistando grandes figuras. E o presidente Sarney, eu acho que é um presente à parte, né? É uma grande, digamos, uma bênção para nós que estamos aí, principalmente eu, trilhando essa caminhada com você no Pode Cá. É um privilégio. Bom, gente, você do outro lado. Presidente Sarney nunca foi vereador, nunca foi deputado estadual. O resto ele foi tudo. Tudo. Reconhecido, querido, amado no mundo inteiro, um presidente da República histórico, eterno, né? Com exemplos que arrastam, com palavras que convencem. A primeira pergunta rápida minha. Primeiro, o senhor não tem no nome de origem Sarney. De onde veio o Sarney? E completando, além de agradecer esse momento raro de uma entrevista com o senhor, presidente Sarney, chegar aos 94 anos com essa lucidez, quais são as causas e quais são as sugestões para tanta gente que quer chegar? Olha, eu só tenho com o maior débito a graça de Deus. Foi Ele que pôs a mão na minha cabeça e me deu esse destino de tantas responsabilidades, que eu agradeço todo dia. Sou um homem que tem muita fé a Deus, essa graça da vida. E o Sarney, por quê? O Sarney era o nome do meu pai. E é uma tradição que a gente vê desde a Bíblia, quando as pessoas são conhecidas, filho de fulanos. Aí eu era
desde menino, José do Sarney, José do Sarney. Aí eu, quando já comecei a escrever, eu incorporei, eu digo, olha, eu tenho que botar José, porque senão ninguém conhece. Se eu for Zé Costa, ninguém sabe quem é. Então aí colocamos José do Sarney, era um tempo que a minha geração também gostava de botar Ferreira Goulart, por exemplo, foi um grande poeta. Nossa, que o Brasil tinha. E o Ferreira Goulart era meu companheiro de geração, estávamos juntos. Então, ele não era Goulart, era José Ribamar Ferreira. Exatamente. Aí ele botou Ferreira, introduziu um Goulart. E o Bandeira Tribuzzi, um grande poeta do Maranhão, que até hoje o Brasil ainda não descobriu, mas vai descobrir. Ele botou Bandeira Tribuzzi, colocou um Bandeira em homenagem ao Manuel Bandeira. E comigo foi isso, eu botei o nome do meu pai, todo mundo me conhecia, eu vou incorporar. E fiquei José Sarney, não me arrependo e até hoje nem pode carrego a vida inteira. Com certeza. Eu já contei para a Leila, rapidinho, para a Leila fazer a sua abertura, eu tive esse privilégio, então, e que coincidência entre nós dois. Eu, menino com 17 anos, na Rádio Globo, o meu nome era Jorge Costa. E o Fausto Silva, o Faustão, chegou em mim junto com o Osmar Santos e falou assim, eu vou tirar esse nome seu, Jorge Costa, porque você tem um sobrenome de apelido que todo mundo te chama de Cajuru. Então faz igual Sarney, José Sarney, veja o que o homem virou. E você vai virar alguma coisa chamando-se Jorge Cajuru. Leila do Vôlei, craque. Sensacional. Presidente, mais uma vez, só reiterando aqui a nossa alegria de estarmos aqui com o senhor nesse final de dia. O senhor foi presidente de um período de ditadura e uma expectativa. O senhor foi presidente num momento muito conturbado da história brasileira, que era vice do presidente Tancredo Neves, que veio a falecer, e era a transição de regime, né? Nós estávamos saindo de uma ditadura. Como é que foi para o senhor todo esse período? Assim, como é que... Foi um grande desafio, na verdade, que o senhor enfrentou. E eu queria saber um pouquinho, que o senhor contasse para a gente como é que foi esse período. Pois olhe, Leila, primeiro eu quero dizer a satisfação que tenho de você estar aqui na nossa casa me entrevistando. Mas para mim foi uma coisa muito sofrida, porque eu não esperava nunca que o Tancredo pudesse ter uma doença que terminasse com a sua morte. Porque nós viajamos o Brasil inteiro e ele sempre uma vitalidade muito grande. E depois, eu fazendo um retrospecto sobre as nossas viagens, eu me lembrei que ele sempre botava a mão aqui. Eu digo, já era, sem dúvida, aquilo que ele sentia que estava tendo. Pois olha, eu vivi aquela tragédia. Na noite que me comunicaram a morte do Tancredo, para mim, ainda era uma surpresa, quando todo mundo dizia que ele ia morrer. Eu orava pedindo a Deus pela saúde dele, porque eu não estava, de certo modo, preparado para assumir a presidência da República naquele momento. E eu sabia das dificuldades de presidência, principalmente num período daquele de transição. Eu confesso que chorei muito. E fui eu estava no Jaburu como vice-presidente, aí eu fui para o quarto lá no oratório que nós temos sempre na nossa casa, e então houve a minha emoção se prolongou. Posso, se não, enfrentá-la e ver como é que... Mas eu não tinha tantas dificuldades. O ministério todo eu conduzido, nomeado por pessoas, algumas eu não conhecia. Entendeu? O partido meu não existia, porque nós tínhamos saído para entrar nessa coligação. Mas eu reconheço, e naquele tempo o Aureliano foi quem disse isso, que sem a nossa participação seria difícil a transição democrática no Congresso para funcionar o colégio eleitoral, que Tancredo sempre dizia, olha, eu vim no Brasil, eu vim ser candidato para sepultar de uma vez o colégio eleitoral. Então, eu tinha que procurar
primeiro eu tive uma grande experiência de homem público, já tinha sido governador, senador por muitos anos, então deputado, então eu sabia, e sempre dedicado a estudar os problemas que tinha o país, e como escritor, alguns livros já publicados. Alguns não, só mais de 100. 120, né? 120. Então, Biografia política e literária. Nossa. E livros premiados no mundo inteiro. tive que resolver o problema dos militares, e resolvi logo, porque eu reuni o Leônidas com os generais que ele achava importante e disse a eles: vamos governar com duas diretrizes. Primeira, o dever de todo comandante é zelar pelos seus subordinados. Aí os senhores, daqui para frente, ninguém vai fazer ordem do dia com mensagens subliminares para o presidente da República. Sou eu, o comandante-chefe, vou fazer a reivindicação. Os senhores levam ao ministro, o ministro vem ao presidente. Sim. E nós, então, faremos as medidas que forem necessárias. E a segunda, o dever de todo comandante é zelar pelos seus subordinados. Então, a segunda é muito mais séria, porque eu digo, eu vou fazer a transição com os militares e não contra os militares. Porque, naquele tempo, eles tinham medo de revanche, porque todo mundo tinha uma ala autêntica do PMDB que fazia uma carga em cima deles e fez em cima de mim também, para que eu desse uma noção de que... E queriam que eu punisse uns 2 ou 3 militares. Eu disse: vocês sabem que o Exército Nacional ele foi quem garantiu a unidade nacional. Então, eu não vou fazer eu vou fazer uma amostra. Lembre-se que nós não ganhamos a presidência com revolução, nem com rifle na mão, nem lutando. Nós ganhamos a presidência por uma engenharia política de todos nós, extraordinária, porque então nós temos hoje essa oportunidade de continuar. Uma constituinte é uma coisa difícil de se fazer hoje no mundo, que é reivindicações que trazem e com a rede social de todo mundo, era muito difícil. Então eu chamei Ulisses e disse: olha, eu vou convocar a Constituinte. Ele ficou: não faça isso agora, vamos primeiro ordenar isso. E eu convoquei logo no mês de junho. Então, e como foi esse processo, presidente? Assim, a negociação, a conversa com os parlamentares, processo duro, né? Aí eu tive com ele, porque, na verdade, eu assumi a presidência como uma coisa que a Constituição, a Câmara, presidente da Constituinte e presidente do partido. Então, mas Ulisses era um homem público de grandes virtudes. Sabe? Embora ele tivesse uma influência grande no governo, de participação, aconselhamento, mas nunca tivemos uma ruptura. Perfeito. A imprensa noticiava que era a briga do Ulisses, mas não tinha briga nenhuma. Essa Constituinte foi uma terrível experiência, mas foi o que assegurou a transição democrática. Sem dúvida. Essa primeira parte está finalizando, e aí eu quero que vocês esperem o menor intervalo da televisão brasileira com uma pergunta, permita-me, Leila, amada Leila do vôlei, para deixar para o senhor, porque primeiro o senhor me deu um troféu aqui antes de começar a entrevista, ao falar do meu trabalho como líder no Senado Federal. Isso todos nós temos que reconhecer, que você chegou no Senado Federal e impôs com a sua personalidade, com a sua cultura, uma liderança que tem hoje dentro do Muito obrigado. Do Senado, um troféu para mim e do país. Numa conversa entre Tancredo Neves e Paulo Maluf, na disputa do colégio eleitoral, eu fui assessor de imprensa do Tancredo em Minas Gerais. Aí o Tancredo virou e falou assim para o Paulo Maluf: olha, agora você vai enfrentar um profissional e não um amador. Qual a pergunta que eu vou deixar? Presidente Sarney, o que é ser profissional na política e o que é ser amador? Voltamos já e já. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Que isso?
Ah, agora sim. Agora a Bet Sport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Bet Sport esquenta o jogo mesmo. Bet Sport, sempre esquenta o jogo. Pode cá, liberados, no comando dos consagrados, Jorge Cajuru e Leila do Vôlei. Oferecimento, Bet Sport, sempre esquenta o jogo. Voltamos em rede mundial, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, com a 19ª edição do já consagrado programa de entrevistas Pode cá, liberados, Leila do Vôlei e eu, seu empregado público, um ser humano simples, ao lado de um homem histórico na nossa vida pública, enfim, na sua vida literária, que nós vamos daqui a pouco conversar. E a pergunta que deixei é esse comentário do Tancredo Neves para o Paulo Maluf. Você agora vai enfrentar um profissional e não amador. Depois eu perguntei para ele, e ele falou assim, Cajuru, o Tancredo, amador, Cajuru, o único que dá certo é o Aguiar, a si mesmo porque ele é dono do Bradesco. Então eu queria perguntar para o senhor, o que é ser profissional na política e o que é ser amador na política, presidente Sarney? Olha, eu acho que a expressão profissional não é atrativa. Sim. Quer dizer, eu digo que o político amador e talvez o profissional seja o que tem a política como uma profissão, com uma oportunidade de trabalho e quase sempre de maus políticos. E o político que é o bom político é aquele que realmente ele tem como objetivo da política o interesse público, né? A capacidade de fazer aquilo que a política tem como a minha definição, é a arte de ajustar e resolver conflitos dentro da sociedade. Em qualquer setor do Estado, de tudo, enfim, a política é sempre essa arte de harmonizar os conflitos. Numa sociedade de classes, certamente a gente tem que encontrar esse denominador comum. Quando uma parte quer se impor dentro daquilo, quando o político começa a defender os seus interesses e só passa dentro disso, é aquilo que nós chamamos do mal político. Estávamos aqui comentando que o senhor teve um mandato de governador, presidente, 40 anos de Senado, foi presidente de 2 poderes, o executivo, aliás, presidente e legislativo. Anos, o único com 5 mandatos de senador na história dos 200 anos do Senado, superando inclusive o Rui Barbosa, né, que teve 34 anos. Pois é. Aproveitando que o Cajuru falou com essa extensa trajetória dentro do Senado, qual foi o seu maior desafio como senador? Porque hoje nós estamos senadores, os dois, eu presidente da Comissão de Meio Ambiente e Cajuru liderando ali, né, junto com o governo, esse desafio de um momento em que a nossa democracia, né, principalmente no dia 8 de janeiro, foi ameaçada. Para nós, assim, enquanto senadores, nós temos inúmeros desafios. Nesses 40 anos, para o senhor, enquanto senador, presidente do Senado, do Congresso Nacional, qual foi o seu maior desafio? Olha, eu acho que o Senado, eu tenho um grande apreço pelo Senado. Eu acho que é uma instituição que é a cúpula, quer dizer, do regime e, ao mesmo tempo, tem sido, ao longo da história brasileira, de uma grande importância. Foi o Senado quem assegurou a unidade nacional. Sim. Porque com o Senado vitalício, que hoje para nós é um absurdo, e da vida inteira, mas naquele tempo, que o país ninguém sabia, e que os senadores, o que era o país, até onde ele tinha, fronteiras, nada disso. Eles viviam num vazio pensando naquele imenso território, e ao mesmo tempo os senadores, eles iam a cavalo para o Senado. Esses homens eram extraordinários, mais ricos de carruagens, mas a grande maioria ia a cavalo, amarravam seus cavalos na porta. E essa gente, a primeira coisa da independência que eles fazem, com o Zé Bonifácio na frente, é pensar no país que eles iam construir.
Então nós vemos aquela Constituinte de 23, que depois foi dissolvida pelo imperador, eles falavam em universidade num tempo que ninguém sabia o que era universidade. Eles falavam em liberdade quando as pessoas não existiam nem habeas corpus, né? Eles falavam em modernização da educação, de tudo. O Zé Bonifácio trazia da Europa aquela concepção e foi ele que moldou. E é muito precisa a importância do Zé Bonifácio com a denominação do patriarca da independência. E o seu Senado vitalício, estamos construindo uma coisa que vai ficar eterna. E o Senado foi o grande instrumento disso, em apoio ao Conselho de Estado, que era realmente aquilo que dava a conservadorismo, vamos dizer assim. Então vem Dom João VI, que tratou de resolver o problema da propriedade, a importância que ele achava que era acima de tudo. Vem a República e trata dos direitos individuais. Então, o Rui Barbosa então, construiu o civilismo que o Brasil passou. Nós somos uma construção civil. Nós não temos aquilo que a América Espanhola teve, que é construir países à base de batalhas, como de Ayacucho, que foi responsável pela construção do Peru e mais aquelas todas, da Grande Colômbia. E nós aqui do Brasil fizemos isso com pessoas que procuravam um Estado de Direito, criando uma Constituição num regime que era monárquico. Então, aí o Senado tem uma importância extraordinária, quando ele passou a consolidar a existência do país. E essa vitaliciedade era essa visão de uma perpetuidade do país. E o Conselho de Estado também era um centro de conservador que o imperador presidia e mandava. Aí, presidente Sarney, o Brasil, às vezes, ele não tem memória. Até daqui a pouco quero fazer uma pergunta para o senhor sobre Prêmio Nobel de Literatura. Mas a Leila, que é uma senadora apaixonada por meio ambiente, pela cultura, ela e vocês merecem reviver, porque entre as milhares de virtudes para o legado José Sarney no Brasil, tem uma que a gente deve falar mais dela, a Lei Sarney. O que foi a Lei Sarney? Foi investir na cultura. Sim. Esse foi o primeiro homem público que deixou esse exemplo para a classe política. E aí cabe uma pergunta, porque nós dois sempre brigamos lá no bom sentido. Como está a cultura hoje criada pelo senhor através da Lei Sarney no Brasil? Nós estamos num período, infelizmente, muito pálido. Relativo à cultura brasileira. Não temos uma criação, um grande escritor de ficção da magnitude do Guimarães Rosa, do Jorge Amado, do Josué Monteiro. Machado de Assis. Então, Machado de Assis, para falar nos antigos. Então, é um tempo também que desapareceram. Nós não temos um grande pintor nesse momento que possa ocupar o lugar do Portinari. Portinari, de Brodowski. De Brodowski, onde era a terra do Saulo Ramos também. Isso. Eu acho, quando eu fiz a lei, eu tinha estudado o problema dos Estados Unidos em relação à cultura. Nos anos 20, eles criaram uma lei de incentivos fiscais. Então, tem outro nome, era muito diferente, mas isso me levou a colocar justamente uma lei de incentivos fiscais. E na qual, se nós estamos numa sociedade industrial de economia, nós temos que colocar a cultura dentro dessa sociedade. Sim. Criar a cultura como também um instrumento que dentro da sociedade ele tenha seu valor. E, ao mesmo tempo, ele possa ter um valor econômico, por exemplo, o mercado de artes. E tudo isso no Brasil nós não criamos dessa maneira. Então, eu fiz o primeiro projeto apresentando. Ninguém tinha falado em incentivos fiscais para isso. Ninguém. Então, eu peguei uma parte do sistema americano, com uma parte das coisas que na França eles também tinham fazendo, e apresentei esse projeto. Mas aí o governo não aprovava, porque todos eles eram que tiravam receitas. E aí eu vim o Ministério da Fazenda e o certo é que 5 vezes eu tentei e não consegui. E na última vez
Ao sair do Senado, o meu discurso de posse não foi aquele negócio de adeus com aqueles da parte, é uma coisa terrível, né? Eu não gosto de dizer adeus. Então, nós tivemos apresentei, disse que eu quero sair como entrei, apresentando um projeto de incentivos à cultura. E como presidente, e já que assumi, aí dessa vez o projeto passou, porque eu sancionei. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. A cultura agradece até hoje. E teve o Celso Furtado, meu ministro da Cultura, depois foi o Zé Aparecido, e nós conseguimos começar. Agora, a filosofia era essa, colocar a cultura dentro da nossa sociedade industrial, de mercado, industrial não, de mercado e tudo. Quer dizer, cultura tudo isso. E a filosofia era essa, para que ela fosse poderosa, como eles fizeram nos Estados Unidos. Então, aqui, o Collor entrou, e a primeira vez que ele foi revogar a lei de incentivos fiscais. E aí, me disse, eu soube, o Cláudio Humberto teve, ele chegou, mandou fazer a lei, o Rouanet, aí o Rouanet nunca tinha sido parlamentar, nunca dizia, Sarney, não fui eu que coloquei esse nome, não. Aí, ele disse, não, eu não, pelo contrário, eu mandei oferecer ao Collor o nome dele na lei, contanto que ele voltasse com a lei. Para mim, o importante é ter a lei. Aí, e realmente, a partir desse momento, nós tivemos um desenvolvimento grande no setor cultural. Mas com essa revogação e o sentido da nova lei foi essa de botar o Ministério no meio, a obra, sua vida, vai ser aprovada pelo Ministério da Cultura para vários funcionários. Como tem hoje, tem que aprovar o projeto e tal. O resultado é que hoje a coisa não passou a ser um bom negócio para os empresários, que em vez de pagar imposto, pagam 5% para... Admirável. Leila do Vôlei. Não, só voltando à parte ambiental, o senhor foi o primeiro parlamentar a falar sobre meio ambiente, tratar sobre meio ambiente, trazer para as discussões a pauta meio ambiente. Em 2025 agora nós vamos ter a COP30, lá em Belém do Pará. O que o senhor acha, assim, com relação ao legado, o que a COP, por toda a sua experiência como político, ela pode trazer de reflexões, sendo aqui no Brasil, e a gente sabe que a gente já está sofrendo muito com a questão do aquecimento global, as questões climáticas. O que o senhor acha que a COP vai trazer de benefício, de reflexão para o Brasil em 2025, quando finalizar em Belém? Olha, eu em 1972 fiz o primeiro discurso sobre meio ambiente, um discurso que eu elaborei muito profundamente, que sobre meio ambiente, naquele tempo que o Brasil era o vilão mundial do problema do meio ambiente, que a Amazônia, todo mundo tinha aquela tese de que era o pulmão do mundo, quando na realidade isso não existe, entendeu? A Amazônia é de grande importância, não tem dúvida disso, mas você sabe que não é o pulmão do mundo, é uma expressão muito forte para pensar o relacionamento do que é a respiração para nós e o meio e o mundo, entendeu? E uma floresta fazer aquilo que nós temos da respiração, que os gregos tinham um deus da respiração. Então, depois disso, eu não sabia que eu ia ser presidente e que ia tratar desse problema também muito gravemente, porque o mundo inteiro estava em cima do Brasil, caiu o muro de Berlim, e isso eles procuravam uma nova ideologia. Então pegaram o meio ambiente, o Gorbachev pegou, e todo mundo no mundo inteiro começou a adotar o meio ambiente, porque é uma causa que todo mundo é a favor, não há problema neutro dizer que é contra o meio ambiente, mas ao mesmo tempo ficou nessa discussão sem tão grandes consequências. Eu, naquela época de presidente, a primeira coisa que fiz foi criar o programa Nossa Natureza, que na realidade foi um grande programa. E em seguida, eu mandei o nosso homem da Relação Exterior, o Paulo Tasso, que era secretário-geral, disputar que nós fôssemos a sede da segunda conferência sobre o meio ambiente de Estocolmo. Então,
dia 2 de setembro, que se instalava lá. Então, fizemos isso e conseguimos um acordo com aquela, eu já não me lembro o nome corretamente, não quero pronunciar errado, uma grande defensora do meio ambiente mundial, que era secretária de primeira-ministra da Suécia. Então, fizemos um acordo com a Suécia de ela não disputar, ser a secretária-geral da conferência aqui no Brasil, que ela foi, contanto que a conferência foi feita no Brasil. Eu acho que essa de Belém é a continuidade das Nações Unidas em mobilizar em todo mundo sobre o problema fundamental, que é essa. Nós temos que tratar da terra que Deus nos deu para viver. Nós não podemos fazer isso, dilapidar e da maneira como todo mundo vinha fazendo. E, na realidade, hoje há uma consciência mundial, sobretudo sobre o clima, das mudanças que existem baseadas na ação do homem, né? Que passou a ser o maior poluidor da natureza. O maior. Presidente Sarney, infelizmente eu tenho 50 anos de carreira nacional em televisão, rádio e jornais, e eu lamento muito que grandes entrevistadores tenham tempo limitado para entrevistar. Do Podcast Liberados em rede mundial, agradecemos a todas as afiliadas, agora veio a emissora que mais cresce no país. E aqui fica uma pergunta para o presidente José Sarney, continuarei dividindo, evidentemente, prazerosamente, com Leila do Vôlei, das quadras de orgulho, hoje para a vida pública, ela como senadora. Presidente Sarney, um brasileiro foi a Estocolmo e ele estava lá com vários homens que decidem o prêmio Nobel, seja da medicina, seja da literatura e tal, e ele fez uma pergunta: por que o Brasil nunca teve um homem merecedor de um prêmio Nobel? Aí ele respondeu da seguinte forma, para o senhor depois responder do menor intervalo da televisão brasileira: porque vocês no Brasil destroem os seus heróis, vocês não tratam bem os seus heróis. Tem muitos que mereciam ganhar o prêmio Nobel e a culpa é de vocês. Eu estou curioso para ouvir o que o senhor pensa sobre este assunto, que em rápidos segundos vocês tomarão conhecimento. Agradecidíssimo, voltamos já. Macaé é jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, de o jogo tá horrível. Ah, agora sim. Agora a Bet Sport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Bet Sport esquenta o jogo mesmo. Bet Sport, sempre esquenta o jogo. Podcast Liberados, no comando dos consagrados Jorge Cajuru e Leila do Vôlei. Oferecimento Bet Sport, sempre esquenta o jogo. Outro dia eu estava refletindo por que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, né? A Argentina tem, o Chile tem, sim, Venezuela, Colômbia e muitos países do mundo, Estados Unidos, México, mais de 300, México e assim por diante. E nós não temos prêmio Nobel. Por quê? Exatamente essa pergunta, numa oportunidade que eu tive num jantar em Estocolmo, eu vi que, de repente, eu tinha na minha frente 3 membros do comitê que indica os prêmios Nobel. E aí fiz essa pergunta para eles. Eles não responderam imediatamente, não, porque acho que ficaram meio embaraçados. Mas eu acho que depois de umas doses de vodka, coisa desse tipo, um deles falou assim: vou responder a sua pergunta. Vocês, brasileiros, são destruidores de heróis. Olha... Nossa, foi uma pancada no estômago. Nossa. Né? Aí eu falei: por quê? Ele falou: todos os candidatos brasileiros que apareceram, contrariamente a dos outros países, em particular Estados Unidos, quando aparece um candidato brasileiro, todo mundo joga pedra do Brasil. Não tem apoio da população. Parece que um brasileiro desconfia do outro ou tem ciúme do outro, sei lá o que acontece.
Brasileiros e brasileiras, nossas únicas vossas excelências, voltamos para a última parte da 19ª edição do Já Consagrado e agora em rede mundial no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, o Pode Cá Liberados com Leila do Vôlei e comigo, aqui em Brasília, neste sábado, sempre começando às 10 da noite, 4 de maio, e na próxima quarta-feira, a reprise às 11h45 da noite. Sei que o Brasil inteiro vai pedir várias partes dessa entrevista com o histórico presidente da República e raríssimo homem público chamado José Sarney do Maranhão para o mundo. Por que, presidente Sarney, o Brasil nunca teve o direito de um prêmio Nobel com tanta gente qualificada e de talento indiscutível? Olha, nós tivemos a oportunidade de ter um prêmio Nobel. Mas primeiro eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, porque você disse brasileiras e brasileiros. Porque essa expressão foi a minha com o primeiro. Eu me lembro. Você acha que eu estou copiando quem? Não, você tá fazendo o seguinte, você está colocando em primeiro lugar brasileiras e brasileiros. Isso. E hoje a gente vê todo mundo diz brasileiros e brasileiras, as mulheres em segundo lugar, quando na realidade a expressão que nós iniciamos foi brasileiras e brasileiros, né? Nós estivemos muito perto de um prêmio Nobel, porque quando foi o Saramago, quem ia ser escolhido era o Jorge Amado. Mas o Jorge Amado, finalmente, ele tinha recebido o prêmio Stalin, que era do mundo comunista, o prêmio mais alto da literatura. Então, aí a comissão encarregada do prêmio Nobel, que é tradição há muitos anos, ela resolveu que não podia dar o prêmio ao Jorge Amado. E aí escolheu o Saramago como escritor da língua. Que eu, aliás, não concordo, eu achei que tinham melhores escritores do que o Saramago em Portugal naquele tempo. Albertina Berta Luiz, por exemplo, ela é uma grande romancista portuguesa, que era o Alçada Batista também, e, no entretanto, eles escolheram o Saramago. Ele construiu um lobby muito grande lá, então isso fez com que, na realidade, o primeiro prêmio que era do Jorge passou para ele. Mas eu acho que os brasileiros destroem os grandes heróis? Pois é, por isso que nós temos essa tradição. A gente chega, se é o presidente da República, todo mundo fala disso, daquele marca com ele. Se é o grande médico, aí a mesma coisa. Nós temos esse defeito de nunca encontrar as qualidades que as pessoas têm. Só olham as pessoas ruins. Na realidade, isso aconteceu. Porque nós temos o Machado de Assis, que podia ter sido prêmio Nobel, nós tivemos... O Machado já tinha morrido, não podia ser. Mas o Jorge Amado, como eu disse, o Guimarães Rosa, no tempo, o Guimarães Rosa é um escritor extraordinário. E o senhor? Mundial. Por que o senhor não fala do seu nome? Com 120 livros, premiado no mundo inteiro. Para mim, o seu melhor livro, O Dono do Mar. E o senhor também merecia um prêmio Nobel, Não, eu tenho ainda um grande chão, como dizem os americanos, pela frente. O chão... Com 94 falar isso, Leila linda. Eu vou voltar para a política, presidente. Volta para a política. Rapidamente aqui, o senhor foi a figura que liderou a redemocratização no país. Qual foi o seu sentimento quando o senhor viu aquelas cenas de depredação, né, do Congresso, né, do STF, enfim, naquele 8 de janeiro? Qual foi o seu sentimento? Foi um sentimento de duas faces. A primeira, aquela revolta interna, aquela minha mágoa de que o país apresentasse uma cena daquela natureza, aquele vandalismo, os objetivos que ele tinha e tudo. E a outra, sem dúvida, era uma positiva, como é do meu feitio, que era que as nossas instituições, a transição democrática que eu participei como protagonista, eu acho que ela tinha sido tão forte que já aguentou dois impeachment de presidente e aguentava uma tentativa dessa de desestabilização da estrutura legal do país. Entendeu? E a nossa Constituição de 88, ela tem muitos defeitos,
eu acredito que todo mundo concorda nisso. 2 capítulos, para mim, são importantíssimos na Constituição. A dos direitos humanos e a dos direitos sociais. Que ela colocou, porque na convocação eu dizia isso, e vou repetir o que já disse aqui. No Império tratou-se de consolidar a propriedade. Na República, a prova de valores individuais. Mas nós começamos, então, a ter os direitos sociais a nível constitucional dentro da Constituição de 88. É a mais longeva que nós já tivemos, sem hiatos, quer dizer. Então, é uma grande coisa do Brasil. E eu incorporo a minha carreira política, porque é a oportunidade que Deus me deu, em primeiro lugar, de fazer uma coisa de contribuição mundial. Sabe o que é? Que ninguém quase fala. É o problema atômico, que é o problema mais sério do mundo. Nós somos o único continente do mundo que não tem armas nucleares. Por quê? Porque eu e o Alfonsin, nós nos reunimos e resolvemos acabar com aquele pacto, aquela luta Brasil-Argentina, quem chega na frente da bomba, não sei o quê. E a partir daí, nós fizemos isso, os brasileiros ficaram tranquilos. E eu apresentei nas Nações Unidas uma moção de que do Atlântico, paz no Atlântico Sul, quer dizer, foi aprovada. Quer dizer, nós hoje temos a cobertura das Nações Unidas que no Atlântico Sul, quer dizer, não pode passar arma nuclear. Isso é uma coisa fantástica. Como a lei dos remédios para a AIDS, que foi feita também, apresentada por mim. Nunca ninguém tinha falado nisso. No dia seguinte da conferência de Vancouver, aí eu liguei para o Davi Wipper e o Davi, ele me disse que quer ver de novo, e eu apresentei também um projeto dessa natureza, de cotas. Ninguém tinha nunca discutido o problema de cotas no Brasil. A lei de cota para os negros, ela realmente foi aquela que eu apresentei, estabelecendo cotas para as universidades, concurso público, etc. Então, essa foi uma revolução naquele tempo. Eu me lembro que o Fogaça, que era senador gaúcho, ele me aparteou dizendo, a partir de amanhã, essa coisa que o senhor está fazendo de cota vai entrar no debate brasileiro. Entrou. Entrou, mas acontece que vocês que são parlamentares sabem disso, eu já fui tanto tempo. O pessoal pega, que às vezes, as iniciativas da gente, sai e aí tomam. Então, quando o filho é bonito, todo mundo é bom. Aí o Paim, que é meu amigo, que gosta dele, chegou e me consultou. Eu devo incorporar a sua lei no Estatuto de Racial? Eu digo, pois não, eu quero é que saia isso. Já foi motivo de pronunciamento meu na tribuna. Como também das leis de incentivos fiscais. Fiscal também, já aí tiram da gente. Presidente, muitos governadores, senadores, não sei se é a mesma coisa com a Leila, falaram, Cajuru, só você fazer uma pergunta, porque na altura da sabedoria e da história de José Sarney, o eterno presidente, ele pode responder. O senhor é admirador de Lula, né? A do Lula, ele foi meu adversário, o PT fez o diabo comigo a vida inteira. Mas, quando ele foi candidato, eu, na realidade, apoiei o Lula. E, graças a isso, ele diz, e eu e o Zé de Alencar fomos importantes para a sua eleição, porque o Zé de Alencar, no setor empresarial, e que eu, no setor conservador e militar. Quer dizer, quando você diz, se o Sarney está apoiando, é porque, na realidade, nós podemos ter certeza de que ele não vai fazer coisas que possam perturbar o país. Perfeito. Leila. Posso fazer uma pergunta? Não, pode não. Aproveitar esse momento. Aproveitar esse momento, como eu falei, o senhor foi presidente de 2 poderes. E a gente vê hoje, né, tanto no governo anterior como agora, esse conflito entre os poderes. Uma hora é o legislativo com o judiciário, outra hora é o legislativo com o executivo. Que conselho o senhor daria? Como o senhor enxerga esses conflitos que talvez são gerados pela mídia? A gente sabe que muito desses relacionamentos se resolve entre 4 paredes ali nos gabinetes. A gente sabe que a relação, muitas vezes, o que é dentro do gabinete não é a mesma para fora. Mas como o senhor enxerga esse momento de conflito entre os poderes? O senhor que foi presidente
tanto como presidente da República, executivo, liderou o chefe do executivo, como do legislativo. Toda hora é uma hora o legislativo brigando com o executivo, outra hora é o executivo brigando com o judiciário, enfim. Como o senhor enxerga esse momento de violência? Eu vejo uma coisa estrutural. Quer dizer, a pior coisa que o movimento de 64 fez foi ter acabado com os partidos políticos. A partir daí, partido político é onde a gente tem a sua formação política. Eu fui da UDN, que era um grande partido. Mas eles não, os partidos brasileiros, depois, não tem democracia interna. Então as cúpulas passaram a dominar e a tomar... E eles muitas vezes não participam nem do parlamento, mas são que distribuem. E agora, então, com essa quantidade de recursos dados aos partidos políticos, ele tirou, saiu um canal que só se preocupa com essa parte relativa a recursos que tenha. Então, isso acabou com a formação de lideranças. Quer dizer, hoje não tem que... Eu cheguei como deputado, eu tinha 25 anos, e no Rio de Janeiro, e o Flores da Cunha era deputado também. E ele chegava com uma sua gravatinha vermelha, aqui, com aquele jeito uma figura interessantíssima. Aí eu estava na fila aqui, não tinha painel eletrônico, não tinha nada disso. Tinha uma cabinezinha com uma capa vermelha que às vezes fazia assim, entrava, fechava para votar. Né? Então, Flores da Cunha pegou no meu braço, eu estava na fila com ele. De onde vem isso? Eu disse, do Maranhão. Isso aqui já é jardim de infância? Então, mas eu queria citar isso do tempo, porque eu era deputado. O líder da nossa bancada, da UDN, era o Otávio Mangabeira. Carlos Lacerda, de quem eu fui vice-líder da banda de música, eles tocavam trombone, violino e tal. Eu reco-reco, né? Agora chegou o momento mais esperado no encerramento do programa Pode Cá Liberados, que é o quadro Defina em uma Palavra. Sempre começo com Leila, do vôlei e do Brasil. Tancredo Neves. Extraordinário fadista. Fernando Collor. Collor foi um homem de sorte que, infelizmente, ele foi um homem de sorte. Em uma palavra, Michel Temer. Um excelente constitucionalista. Dilma Rousseff, em uma palavra. Dilma era uma mulher muito competente, estudiosa, mas não chegou a exercer uma liderança política. Senado Federal. O Senado é a grande instituição do país. Vocês têm essa responsabilidade. Quando eu fui presidente do Senado, eu mandei fazer um livro que contratei o Almirei Chacon sobre o Senado, para que os novos senadores pegassem e lessem o que é a estrutura do Senado. Eu acho que o Senado, tanto que eu considero que eu fui um homem que modernizei o Senado. Quando nós chegamos lá, não tinha também... O Senado era do século XIX. 6 meses atrasada a ata que era feita à mão. Entendeu? Então, nós criamos televisão, rádio, jornal do Senado, enfim, toda aquela estrutura que tem de comunicação foi criada por mim com o objetivo de que, se todo no mundo atual de comunicação, o Poder Legislativo não tinha nenhuma ligação com o público. Através da televisão, passou a ter um canal. Ainda no quadro Define uma Palavra, o senhor a conheceu com 16 anos, ela tinha 14 anos e até hoje vocês dois juntos. Em uma palavra, Dona Marli. Minha mulher, que eu tenho muito orgulho e muita satisfação que Deus me deu para que me acompanhasse durante toda a vida. Completamos 73 anos de casados e ela disse, de um político, que as mulheres sofrem com os maridos mais do que os homens. Era a moça mais bonita do Maranhão.
A gente vê pela Rosiana. Presidente, definiu em uma palavra José Sarney. Um homem de fé. E que é agradecido a Deus do destino que ele lhe deu. Aproveitando que o senhor falou em Deus, realmente, um homem como José Sarney, ele só pode, Leila, agradecer a Deus tudo nesses 94 anos de vida. Eu sei que o senhor agradece, mas eu tenho certeza que foi uma dor de um pai que tem tanto amor por uma filha extraordinária, Rosiana Sarney, quando ela sofreu aquela injustiça, aquela armação, quando ela podia ser presidente da República, havia empate técnico, inclusive. Aquela foi a maior dor da sua vida? Eu digo que não, eu não reclamo. Eu acho que a Rosiana tem grandes virtudes. Ela foi 4 vezes governadora do Maranhão, foi senadora, foi deputado federal. Então, mas aquilo foi uma coisa que começou no Brasil, a introdução da polícia dentro da política, entendeu? Então, do governo. Porque a partir daquele momento eles armaram tudo aquilo, quer dizer, e sabiam, quer dizer, montaram, foi uma montagem. Hoje já se sabe que é uma armação muito grande que foi feita. Eu não quero citar nomes, não quero de nenhuma maneira reviver, nem vale a pena. Quer dizer, mas eu tenho certeza de que ela já ganhava do Lula na pesquisa. Estava na frente. Estava na frente. No Datafolha. Ela estava na frente. Leila, alguma curiosidade para fechar? Nada, só agradecer mesmo essa oportunidade, presidente. Mas a gente não pode deixar de ouvir pelo menos um sim ou não dele. O senhor é a favor ou contra? O senhor é a favor ou contra uma iniciativa minha, propositura minha? O fim da reeleição no Executivo, passando o mandato de 4 para 5 anos e alinharmos as eleições a cada 5 anos e não mais a 2 anos, a cada 2 anos. Olha, eu sou a favor. Opa, que alegria! Ganhei o ano. Naquele tempo que foi votada a reeleição, o meu voto e do Pedro Simão foi no sentido de nós darmos 6 anos para o presidente da República, porque, na realidade, 4 anos é um período pequeno, mas 6 anos é um período bom para que se faça um governo completo, mas sem reeleição. A reeleição, sobretudo, presidentes, governadores, mas dos prefeitos do Brasil inteiro, a gente tem que lamentar. Muitas vezes ela não atingiu seus objetivos. E naquele seu livro sobre a democracia americana, ele diz que das coisas, das instituições que ele tem, a pior é a reeleição. Porque o presidente já chega pensando na reeleição. Então faz tudo e aí não quer criar caso, quer por força, e faz maus governos. O veneno para eles do mau governo. Então eu acho que eu votei dessa maneira. Foi dessa maneira que eu votei. Mas aí foi avassalador o trabalho feito pela reeleição e nós tivemos, então, essa reeleição feita. Mas é bom que saiba que você também pensa assim e que já apresentou um projeto dessa natureza. Eu acho que o Brasil tem um encontro marcado aí no futuro com uma grande reforma da parte, porque o grande problema nosso é realmente a parte política, quer dizer, nós temos que consertar a parte dos partidos. Não há democracia forte sem partido forte. Sim. E não tendo democracia interna dentro dos partidos, eles começam a ser o veículo para interesses, para outras coisas, e não a formação de lideranças. Perfeito. Leila do Vôlei e eu temos certeza que o mundo e o Brasil agradecem por José Sarney existir. Concorda? Com certeza, principalmente o Brasil. Muito obrigado pela generosidade dos dois e eu quero dizer que estou com muita satisfação. Inclusive, eu não estava pensando que nós íamos fazer uma entrevista. Foi até melhor assim. Pensei que era uma visita. E aí fui tomado de surpresa. Vocês todos que estão trabalhando aí invadiram aqui a minha casa e ocuparam os lugares. Aí eu digo, o que é? É uma entrevista. Aí eu realmente tenho muito satisfação. E agora muito mais. Depois nós terminamos o programa, quer dizer que
seria uma simples visita que eu pensava, mas tive uma grande alegria. Você, Leila, que é uma liderança aí extraordinária dentro de Brasília. Sua bênção. Amém. Que Deus a proteja. E você, Cajuru, que você tenha o êxito continuado na sua atividade política. Olha, Leila, depois vamos combinar. Felicidades a vocês, pessoal e política. A sua família, Deus, saúde sempre. E aquilo que eu falei no dia do seu aniversário por telefone que não chegou até o senhor. Por favor, presidente José Sarney, morra de parto aos 120 anos. Por gentileza. Leila, vamos depois tentar uma brecha na agenda do presidente Sarney para a gente conhecer as histórias lindas que ele tem, da juventude dele, vivida nos rios do Maranhão, do Piauí. Ele tem histórias lindas. Um pioneiro, né? Um pioneiro. E o Brasil precisa conhecer também esse outro lado do ser humano, José Sarney, certo? Gente, Deus e saúde. Ótimo final de semana, agradecidíssimo e estamos prontos para a próxima quarta-feira com a reprise desta entrevista histórica, sem nenhuma dúvida, e exclusiva com o histórico e eterno presidente José Sarney. Muito obrigado e felicidades a todos aqueles que nos ouvem. Goiás inteiro acaba de ver mais uma entrevista exclusiva neste sábado, 4 de maio de 2024, do Podcast Liberados, com o ex-presidente da República, José Sarney, em seus 94 anos de idade e lucidez. Próxima quarta-feira, 11h45 da noite, reprise. Podcast Liberados, no comando dos consagrados Jorge Cajuru e Leila do Vôlei. Oferecimento Bet Esporte, sempre esquenta o jogo. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Ah, agora sim. Agora a Bet Esporte cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Bet Esporte esquenta o jogo mesmo. Bet Esporte, sempre esquenta o jogo.